que eu pedi questão de ordem na sessão passada, na quinta-feira, por uma questão muito grave que nós entendemos que o prefeito municipal está incorrendo. Vossa Excelência imediatamente me respondeu dizendo que solicitaria um parecer à coordenadoria jurídica da casa e esse parecer está em minhas mãos. Então, a resposta prontamente atendida ao meu questionamento feito na quinta-feira. O parecer está aqui. A coordenadoria jurídica reconhece que o prefeito está transgredindo ao descumprir o nosso decreto legislativo, que está vigindo. Nós não tivemos notícia, nem essa casa, nem a nossa assessoria, nem a imprensa, nem ninguém teve acesso, por exemplo, à ação direta de inconstitucionalidade que o prefeito poderia ter movido. Mas não. Então, o parecer está aqui. Eu entendo a pergunta, a providência que a coordenadoria jurídica está tomando de requerer à prefeitura por que ela está descumprindo o nosso decreto legislativo, e ela haverá de responder. Espero que não seja aquelas respostas indecorosas de requerimentos que a gente manda para a prefeitura, que seja uma resposta objetiva da nossa pergunta. E nós vamos elaborar, junto com a nossa assessoria parlamentar, um ofício com tudo isso e encaminhar ao Ministério Público para que tome as devidas providências. Então, está aqui o resultado, o parecer, como Vossa Excelência se comprometeu na quinta-feira. Prontamente a casa levou esse parecer ao nosso gabinete, e é isso que faremos. Então, se a sugestão do parecer é pelo requerimento à prefeitura do porquê não estar cumprindo o nosso decreto legislativo, porque o decreto do prefeito continua produzindo efeito, quer dizer, o povo está pagando R$5 a passagem de ônibus. E no nosso entendimento, o prefeito está incorrendo numa ilegalidade, porque não foi reformada nem revogada a decisão do Tribunal de Justiça que proibiu Ribeirão Preto de aumentar tarifa. A decisão de primeira instância em Ribeirão é outro caso, é outro pedido. O processo de 2019 ainda não houve reforma e nem foi revogada aquela decisão. Então, no nosso entendimento, o prefeito exorbitou sim. A coordenadoria jurídica concorda com isso. Então, tudo bem. Vamos, então, fazer esse requerimento. A nossa assessoria vai elaborar junto, questionando o Poder Executivo do porquê que não está cumprindo o nosso decreto legislativo. Complementar número 5. Isso, Ricardo, para mim, o prefeito ele está fazendo um crime de responsabilidade. Ele não está cumprindo a lei. O que ele deveria estar cumprindo era fazer o decreto, aceitar o decreto e fazer ele ser cumprido. Não aumentar a passagem, mas só que aumentando a passagem, desrespeitando o decreto, para mim isso é um crime de responsabilidade. E aí a gente vê a população pagando R$5. Essa que é o problema aí. É isso, né, João? Vamos tratar desse assunto primeiro, depois a gente vai para o Instituto Federal. Muita gente cobra da Câmara de Vereadores, e especificamente do vereador Marcos Papa, e sobre alguma ação contundente contra o prefeito. Acontece que a gente estava falando de correlação de forças agora há pouco com relação ao Congresso Nacional, tem também correlação de forças dentro da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem pelo menos 12 votos que são governistas, e a gente viu na sessão passada, quando a base governista dormiu no ponto, porque, e aí é uma opinião minha, eu não vou, inclusive vou dar até um alerta para o governo, é uma opinião minha, Ricardo Gimenez, pessimamente liderada na Câmara pelo vereador Isaac Antunes, que é um vereador que pouco fala, portanto a gente conhece muito pouco das ideias dele. Quando fala, são ideias que, bom, enfim, está lá tudo no registro do resumo do Bloco Calçadão. A base do governo dormiu no ponto e acabou votando não no veto do prefeito, para um projeto de arborização do PPA. E a gente viu no que deu. O gasto de energia que foi necessário, inclusive com a participação do presidente, para poder voltar atrás. Ela vota uma, vota duas, vota três, até o Nogueira ganhar. Por quê? Porque a base do prefeito é uma base que está ali votando na base da pressão. O prefeito tem controle total de 12 votos.
Estou falando isso, e estou dando esse exemplo aí do vota 1, vota 2, vota 3, porque a base dormiu no ponto, os vereadores Maurício Vilabranches e Paulo Modas não entenderam direito o que estava sendo votado, como que tinha que votar, e votaram errado. Votaram não, o veto foi mantido, foi declarado que o veto estava mantido. Peraí que o telefone tocou, agora voltou. Foi declarado que o veto estava mantido, e aí teve uma confusão danada que você pode acompanhar aí na matéria para poder voltar atrás e o prefeito ganhar. Portanto, tem uma base ali coesa, mantida a ferro e fogo pelo prefeito, os vereadores estão ali para votar sim. E voltando ao assunto da passagem, o nosso querido Marcos Papa chegou a mencionar na sessão da semana passada a possibilidade de uma comissão processante contra o prefeito por conta que ele ignorou o decreto legislativo. E aí muita gente cobra, cadê a comissão processante? Gente, a comissão processante não vai sair, porque não tem voto suficiente e o governo vai barrar. Então, por uma relação uma questão de correlação de forças, o Marcos Papa, e assim, a gente tem diferenças com o Marcos Papa. Ele, por exemplo, é a favor da extinção da CODEP, ele votou na reforma administrativa, enfim, tem várias diferenças, mas nesse caso, ele está fazendo o que pode, né? E tentando levar a discussão para a sociedade, ou seja, ele fez uma questão de ordem para o presidente da casa, colocou o presidente da casa numa saia justa, o presidente jogou para a coordenadoria jurídica, a coordenadoria jurídica deu um parecer, nós vamos questionar o prefeito porque ele não cumpriu, e indicamos aqui que você mande para o Ministério Público que você tiver. O Papa está fazendo aquilo que está nas mãos dele como um representante da minoria. O fato que tem em Ribeirão Preto, João, é que o executivo, o prefeito municipal, ele aprova o que quer e o que não quer dentro da Câmara de Vereadores. E como a gente disse, inclusive num dos títulos que a gente colocou no blog, tanto no ano passado quanto nesse ano, apesar de haver uma frente esquerda importante, lutadora, apesar de haver uma oposição que chega até 7 ou 8 votos, dependendo da situação, o Nogueira, a verdade é que 2021 e neste ano de 2022, o Nogueira praticamente passeou por cima da Câmara de Vereadores, João. Essa é a verdade. E, Ricardo, na minha opinião, o Nogueira, ele já sabe, ele sabe da maioria que ele tem na Câmara, né? Ele sabe da situação, só que cada vez mais ele está desrespeitando a Câmara. É um desrespeito a um outro poder, na verdade. E eu vejo que esse desgaste ele vai se acumulando, tanto que na votação do PPA, antes da votação, nos encaminhamentos, tanto a Gláucia Berenice quanto o Renato Zuccolotto, que são da base do governo, foram em plenário e falaram que a prefeitura não aceita nenhuma emenda de sugestão da Câmara dos Vereadores, não tem nenhum diálogo para que sejam aceitas as emendas e que é um completo desrespeito à Câmara dos Vereadores. Inclusive, o Renato até levanta a possibilidade da criação de emenda impositiva, que é aquela emenda que tem um valor X no orçamento que cada vereador pode destinar para qualquer coisa que o vereador entenda, não qualquer coisa, mas tem qualquer área que o vereador entenda necessário. Mas então a gente tem esse desrespeito que o Nogueira está fazendo com a Câmara, ele é reiterado, repetido, e a gente vê isso no PPA, vê isso na LOA, vê isso, por exemplo, em todas as questões da Transerp, do pró-urbano, tipo, aumento de R$5 foi um desrespeito, ele não está cumprindo o decreto legislativo. A outra vez que teve também um outro decreto legislativo, que eu não me lembro, mas foi no ano passado, o prefeito simplesmente fez um decreto executivo suspendendo a aplicação do decreto legislativo, uma coisa assim. Então a gente está vendo nesse segundo mandato do Nogueira aqui que a relação dele com a Câmara não é uma relação de respeito e diálogo, é uma relação de imposição. E eu me arrisco a dizer que isso vai corroendo a relação deles, inclusive, com a própria base, porque a base ela aceita até um tanto de desrespeito, né, Ricardo? Vai chegar um momento que se isso se repete tantas vezes, que inclusive a base vai falar, pô, peraí, respeita o poder legislativo, respeita que aqui também, no poder legislativo também todos foram eleitos ali. Todos ali têm o voto da população. Então, tem que respeitar também. Eu espero que sim, viu, João? Espero, por exemplo, que vereadores que têm um pouco mais de consciência, apesar de todas as diferenças que nós temos,
como é o caso do Renato Zuccolotto, que tem uma consciência do que é a construção democrática, do que é a separação de poderes. A Gláucia, por exemplo, deu um recado direto nessa questão aí do orçamento. A Gláucia falou, espero que o prefeito ouça o que a gente está falando, ou seja, eu acho que você tem razão, a base, mesmo que timidamente, tem dado uns recadinhos para o prefeito. Pode até passar por cima, mas não pisoteia não, que fica feio. Eu acho que é isso. E mesmo na votação, Ricardo, que teve essa confusão, não é à toa. É porque os vereadores, mesmo que sejam do governo, eles estão insatisfeitos com o que acontece em toda a votação orçamentária dentro da Câmara. Porque desde o primeiro mandato do Nogueira, absolutamente todas as emendas propostas pela Câmara, emendas inclusive de correção de texto, emendas, todos os tipos de emendas são vetadas, não sobra nenhuma, assim. E são coisas que são úteis para a sociedade, são coisas que são pedidas pela sociedade por os vereadores, e aí a prefeitura simplesmente veta, sem grandes explicações, sem um diálogo com a Câmara, que poderia, por exemplo, se a prefeitura tem lá um tanto de verba que eles podem chegar para a Câmara e falar, gente, a gente tem um tanto de verba, vocês podem fazer emenda para isso, então é uma possibilidade, mas os caras só vetam e acabam com tudo. Só para dar um taco final na questão do transporte, né, que a gente falou bastante coisa, e o assunto é o transporte, eu acho importante, é o seguinte, a população está pagando R$5 num transporte horrível, ruim. Se você andar aqui na Vila Dom Pedro, gente, aqui na Vila Dom Pedro, você não vai encontrar um ponto de ônibus coberto. Todos os pontos de ônibus estão no sol ou na chuva. Todos. É só andar aqui e na cidade inteira. Então, está pagando R$5 por esse transporte ruim. E o que não vai ser aceito pela sociedade ribeirão-pretana, e isso tem que ser construído, é não aceitação de uma outra bolsa para o urbano. Que o prefeito não venha no ano de 2022 querer dar milhões de reais de novo, sob o argumento de que a empresa está em colapso e o sistema não pode parar. Só para deixar claro aqui a população de Ribeirão Preto, no contrato vigente desde 2012, o prefeito tem condições de intervir no consórcio, tem condições de assumir para si a condução do transporte coletivo, e o dinheiro da Bolsa Pró-Urbano que vai para o empresário pode ser investido direto no sistema. E, enquanto isso, o prefeito pode muito bem unir a cidade de Ribeirão Preto para poder construir um novo contrato de transporte, um novo consórcio. Então, e esse negócio de união política vai ser importante, porque a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Instituto Federal e entra nisso também. Então, que fique claro a população de Ribeirão Preto. O prefeito, esse argumento do prefeito que possivelmente pode dar uma outra bolsa para o urbano, tem que ficar bem atento, porque a população de Ribeirão Preto não pode aceitar que isso aconteça novamente, como aconteceu em 2020, João. É isso, Ricardo. E vamos falar um pouco do Instituto Federal? Vamos. O Instituto Federal em Ribeirão Preto. E falar em Instituto Federal,